Você consome isso quase todos os dias. Está na sua mesa, no seu prato, no seu lanche rápido. E a ciência começou a observar algo preocupante. Esse alimento pode estar ativando um processo silencioso dentro do seu corpo, mesmo quando você acha que está tudo bem. O mais inquietante é que não estamos falando de algo raro, exótico ou proibido. Estamos falando de algo considerado normal, aceito, rotineiro. E talvez seja exatamente isso que torna o problema tão difícil de perceber. Porque o problema não é exatamente o alimento em si, é o que ele provoca depois. Durante muito tempo, a inflamação foi vista apenas como uma reação pontual, algo que surge quando há uma infecção ou um machucado e depois desaparece. Mas a ciência começou a perceber que existe outro tipo de inflamação, uma inflamação silenciosa, de baixo grau, que não dói, não arde e não dá sinais claros imediatos. Pesquisadores observaram que certos alimentos, quando consumidos com frequência, podem manter o sistema imunológico levemente ativado o tempo todo. Não o suficiente para causar um alarme imediato, mas o suficiente para gerar desgaste contínuo. Imagine um alarme de incêndio tocando baixinho, sem parar dentro do seu corpo. Você não entra em pânico, mas também nunca descansa completamente. Esse alimento comum, altamente presente na alimentação moderna, passa por processos que alteram sua estrutura original. E quando o corpo tenta lidar com isso, algo muda no equilíbrio interno. Estudos mostram que esse tipo de consumo frequente pode interferir na forma como as células respondem à insulina, como os vasos sanguíneos se comportam e como o cérebro interpreta sinais de saciedade e energia. Nada disso acontece de um dia para o outro. É um acúmulo. No começo, os efeitos são sutis. Um cansaço que parece injustificado, uma dificuldade maior de concentração, uma sensação estranha de peso no corpo, mesmo sem ganho de peso significativo. Depois, os sinais ficam mais claros. O corpo começa a reagir de forma exagerada a pequenos estímulos. O humor oscila com mais facilidade. A energia some mais cedo do que deveria. E com o tempo, esse estado inflamatório silencioso cria um ambiente interno desfavorável. Não porque ele destrói algo diretamente, mas porque ele impede o corpo de se recuperar como deveria. O ponto de virada acontece quando a ciência começa a entender o mecanismo por trás disso. Esse alimento estimula respostas metabólicas rápidas, picos constantes e uma sobrecarga em sistemas que foram projetados para lidar com escassez, não com excesso contínuo. O corpo entra em modo de adaptação permanente, e a adaptação constante cobra um preço. Não é apenas sobre digestão, é sobre comunicação celular, é sobre como o cérebro interpreta sinais vindos do intestino, é sobre como o sistema imunológico decide quando atacar e quando recuar. Quando essa comunicação falha, surgem efeitos que parecem desconectados, mas não são. Cansaço mental, ansiedade sem causa clara, dificuldade para dormir profundamente, sensação de envelhecimento precoce. Não porque algo está quebrado, mas porque algo está sempre ligado. A ciência não aponta esse alimento como vilão absoluto. Ela aponta o contexto, a frequência, a repetição diária sem consciência. Entender isso muda tudo, porque quando você entende o mecanismo, você para de lutar contra sintomas isolados e começa a enxergar o sistema como um todo. A ciência não resolve tudo, mas evita o pior. Talvez a pergunta mais importante não seja se você consome esse alimento, mas quantas vezes por dia o seu corpo precisa lidar com ele e o que isso está custando silenciosamente ao longo do tempo. Quando a ciência observa esse padrão com mais atenção, o quadro fica claro. Não se trata de um único vilão, mas de uma classe inteira. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares refinados, farinhas modificadas e óleos industriais, consumidos com frequência diária. O risco não está no excesso ocasional, mas na repetição silenciosa. Aqui a gente é diferente. A gente pensa, questiona e não aceita explicações rasas. Se isso combina com você, seja bem-vindo, se inscreva.